A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 12 e versículo de número 29 e 30, que vai nos dizer assim: Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós observamos que foi a última praga que Deus ele mandou para que houvesse a libertação do seu povo. Foi a última praga, a 10ª praga, para que o povo saísse de dentro do Egito. Primeiramente, Deus com as suas pragas estava mostrando o seu poder e a sua autoridade, que era maior do que a dos deuses egípcios. Deus estava mostrando que quem dava a última palavra na vida do seu povo era o nosso Deus. Mas aqui também nós observamos essa última praga que fechou com chave de ouro, o nosso Deus dando a retribuição daquilo que os egípcios tinham feito no passado com os israelitas. É isso mesmo. Tudo que o homem faz, irmãos, pode passar o tempo que for, Deus faz justiça. Talvez tenha anos que você tenha guardado uma justiça de Deus e você ainda não viu algumas coisas acontecendo, mas eu quero lhe dizer que Deus não esquece. Deus não esquece do mal que te causaram. Deus não esquece daquilo que te fizeram, mesmo que a justiça dele ainda não tenha acontecido. Deus deixou para ser a última praga, irmãos, aquilo que era a resposta de Deus ao que foi feito ao seu povo anos atrás. Nós observamos aqui no livro de Êxodo ainda, no capítulo de número 1 e versículo de número 22, a nos dizer assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: Todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Você tem noção de quantos meninos hebreus morreram aqui neste tempo? Você tem noção de quantas mães hebreias choraram pelos seus filhos? Irmãos, Deus estava vendo tudo. Ia chegar o momento em que Deus cobraria como ele cobrou, que foi a 10ª praga. Mostrando, irmãos, que Deus não esquece do mal que nos causaram. Aquilo que dói em você, aquilo que te feriram, que te machucaram, Deus não esqueceu. É porque Deus tem um tempo para executar justiça. É porque Deus tem um tempo para dar uma paga, para trazer a resposta. Tudo é no tempo dele, mas ele traz, irmãos, a retribuição aos nossos adversários. Foi tão terrível o que aconteceu dentro do Egito, que a Bíblia diz, irmãos, que todos os primogênitos, do primogênito de Faraó, o primogênito dos animais, morreram. Porque Deus, quando ele quer executar justiça, irmãos, não é nada pequeno, não, é coisa grande. E ele está dizendo para você: vai ser grande a minha justiça. Declare comigo: eu creio que Deus está me dando estrutura, porque a justiça dele vai ser grande. Eu creio que Deus está me dando a estrutura, porque a justiça dele vai ser grande. Existem pessoas que fazem o mal e pensam que não vai ter paga. Você está pensando o quê? Faraó e os egípcios acharam que aquilo ali ia ficar por isso mesmo. Eles poderiam lançar os filhos, meninos, das hebreias no Nilo e que não ia dar problema. Só que o nosso Deus, irmãos, é um Deus que toma vingança para ele. E a ele pertence a vingança, como diz a palavra do Senhor, e é ele quem retribui. E ele está dizendo: eu vou retribuir os teus inimigos. Eu vou retribuir aqueles que se levantaram contra ti. Eu vou retribuir aqueles que fizeram mal a você. Não pense você que porque algumas justiças ainda não aconteceram, que Deus vai deixar para lá e não vai fazer acontecer. O Senhor diz para você: eu tenho pressa em executar justiça. Eu tenho pressa em mostrar que sou o Deus da tua vida, que foi eu que te escolhi e que quando eu escolho alguém, eu tomo a causa dessa pessoa nas minhas mãos. Declare comigo: o meu Deus tomou a minha causa nas mãos dele. O meu Deus tomou a minha causa nas mãos dele. No livro de Lucas, capítulo de número 18, e versículo de número 7 e 8, vai nos dizer assim:
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? No versículo de número 7 vai deixar bem claro Jesus dizendo aqui: embora Deus pareça demorado em defendê-los, ele vai fazer justiça aos escolhidos dele que a ele clamam de dia e de noite. Você tem clamado a um Deus certo. Você colocou aquela injustiça nas mãos do Deus certo. Você colocou aquela calúnia nas mãos do Deus certo. Ai, irmã, mas não aconteceu nada. Ai, irmã, mas Deus não respondeu. Deus está dizendo é porque tudo tem um tempo. Não pense você que porque eu ainda não fiz justiça, porque está parecendo que eu estou demorando em te defender, que eu não vou te defender. Declare comigo: eu creio que Deus vai me defender. Eu creio que Deus vai me defender. Ele vai se levantar, meu irmão e minha irmã, pela sua causa, para lhe defender e mostrar que você tem um dono. Quando Deus mostra, irmãos, é de maneira perfeita. Quando Deus mostra, é da forma dele, ele cala os adversários. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Não vai demorar, não. Vai ser com pressa o que Deus vai fazer. Vai ser como num piscar de olhos, sabe, irmãos? Quando você tá aqui, cuidando das suas coisas diárias, daqui a pouco chega lá a notícia da justiça. Quando você está trabalhando, daqui a pouco chega a notícia da justiça. Deus está dizendo: vai chegar a notícia de justiça, porque eu tenho pressa em executar. E você não vai precisar correr atrás da notícia, não. A notícia vai vir até vocês. Declare comigo: eu creio que vai chegar notícias de justiça nos meus ouvidos. Eu creio que vai chegar notícias de justiça nos meus ouvidos. Irmãos, a justiça que vai chegar aos teus ouvidos não é dos homens, não. É a justiça de Deus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Guarde a sua fé, mesmo que Deus esteja parecendo que está tardando. Mesmo que Deus pareça que não está te vendo. Quando os meninos hebreus viraram estatística, quando os meninos hebreus morreram, parecia até que Deus não estava vendo o sofrimento do seu povo, não é verdade? Tem momentos que é assim, irmãos. Parece que Deus não está nos vendo. Parece que quanto mais a gente ora, as coisas pioram, né? Tem gente que está vendo essa fase. Tem pessoas aqui que estavam até pensando em parar de orar mais um pouquinho, porque você diz: quanto mais eu oro, parece que as coisas pioram. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu vou para a igreja, quanto mais eu tento servir ao Senhor, escuto palavra, leio Bíblia, estou me aproximando mais de Deus, endireitando as minhas veredas, parece que as coisas estão piorando. Tem momentos que é assim, irmão, o céu parece que fica de bronze, mas o Senhor está dizendo: continue, não pare. Mesmo que tudo esteja difícil, é uma ordem de Deus através dessa palavra dizendo: não pare. O Senhor hoje fala contigo de maneira clara e Ele diz pra você: eu sou Deus de justiça. Eu vi todo o mal que te causaram. Parecia que Deus não estava vendo, né? Os meninos morrendo, os hebreus, meninos que nasceram ali naquela época em que Faraó deu um decreto, colocou ali, né, palavras que eram para aquelas crianças morrerem. E Deus permitiu que acontecesse, que tem coisas que Deus permite, irmãos, e a gente não entende. Tem injustiças que Deus permite, a gente não entende. Tem calúnias que Deus permite e a gente não entende. Mas não é porque a gente não está entendendo que Deus não vai cobrar. Não é porque a gente não está entendendo que Deus não vai fazer justiça. Muito pelo contrário, tudo acontece no tempo dele. Mas no tempo dele, ele faz justiça. E ali, irmãos, aconteceu uma grande destruição, uma grande dor, um grande lamento dentro do Egito. Porque todos os primogênitos, todos os homens primogênitos morreram. Quando Deus, irmãos, ele executa justiça, ele executa de maneira detalhada. Versículo 29, aconteceu que à meia-noite, Êxodo 12, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, olha como Deus foi detalhista. O primogênito de Faraó, que estava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia. E todos os primogênitos dos animais. Olha como Deus trabalhou nos detalhes dessa justiça. E é assim que Deus vai fazer na tua história. Ele vai trabalhar com justiça nos detalhes. Declare comigo: eu creio que Deus vai trabalhar na minha história com justiça nos detalhes. Eu creio que Deus vai trabalhar na minha história com justiça nos detalhes. Irmãos, Deus é detalhista demais. Quando Ele vai fazer justiça, Ele executa conforme a vontade dEle. Não houve, irmãos, lugar, não houve casa onde não houvesse morto, segundo a Bíblia. Versículo 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, todos sem exceção. Ele, os oficiais, os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Não tinha casa, irmãos, que não houvesse morto. Sabe o que é isso?
O choro que foi ouvido dos hebreus há muitos anos atrás, agora estava acontecendo na casa dos egípcios, porque o que o homem plantar, certamente ele colherá. Esse é o Deus, irmãos, detalhista no que ele faz. Esse é um Deus que não esquece da injustiça que te causaram. Eu já estava, irmão, pensando em desistir, porque eu achei que Deus tinha esquecido. Eu achei que Deus não estava nem se importando. Deus está dizendo é porque tudo é no meu tempo. Mas, irmãos, a justiça de Deus foi muito grande e muito forte, e assim será. E assim será, te diz o Senhor. Será grande, será forte, será com riqueza de detalhes, porque Deus é justo. Deus sabe trabalhar de maneira justa, não adianta, não. Não adianta pessoas acharem que vão fazer uma hora que não vai ter paga. Acharem que vão destruir as pessoas, que vão querer o mal do outro e que Deus não vai trazer a retribuição. Não adianta, irmãos, é bíblico. Deus traz para cada um o fruto das suas ações, o seu proceder, aquilo que a pessoa faz. Aquela maldade que o faraó e os egípcios fizeram com os hebreus, Deus estava cobrando, Deus cobra. Irmã, passaram 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não sei quantos anos, 10, 15, eu quero lhe dizer que vai chegar um tempo de paga. Eu quero lhe dizer que Deus está dizendo para você que com pressa, será depressa, não será daqui a 2, 3, 15, 20 anos não, irmão, será com pressa. Pessoas aqui que estão me ouvindo agora vão começar a receber notícias de justiça e você vai lembrar aquela palavra. Aquela palavra que Deus falou comigo dizendo que não ia deixar sem paga. Aquela palavra que Deus me mostrou que aquilo que o faraó e os egípcios fizeram com os hebreus, eles pagaram. Aquela palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia sem antes fazer o que apraz a ele. É sobre esta palavra que o Senhor hoje libera para você uma justiça rápida. Uma justiça que você vai ficar sabendo, o Senhor manda dizer mais, com riqueza de detalhes. Não vai ser algo que você vai saber superficialmente, não. Vai ser algo que você vai saber nos detalhes. Quem vier te contar, vai te contar nos detalhes, você vai ver nos detalhes. Tem pessoas aqui, irmãos, que Deus está lhe preparando, lhe dando estrutura mesmo, para você ver a justiça dele e lembrar. Isso aqui é por causa do meu Deus, não é por causa de mim, não. Porque eu sou falha, até porque é pra vaidade, pro ego não entrar em você, né? Pra você não se envaidecer achando que é por você, não, é por amor de Deus mesmo. É por amor do Senhor, por amor do nome dele, porque tem pessoas, irmãos, que tocaram nos projetos de Deus, e quando toca nos projetos de Deus, tá tocando nele. Nós não somos nada, mas temos um Deus que é tudo, não é verdade? Nós somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores sim, irmãos. Nós somos nada, somos pó. Mas o nosso Deus é grande, é poderoso e Ele mesmo executa a justiça no tempo dele. Enquanto eu estou ministrando aqui para vocês, o Espírito Santo me lembra da palavra em que Belsazar, ele foi morto na mesma noite em que ele tocou nos utensílios da casa do Senhor. Ele mandou trazer os vasos, os utensílios, para que ele e as concubinas e os príncipes que estavam com ele bebessem ali, se alegrassem, dessem louvores a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, a deuses que não eram o nosso Deus. E Deus até permitiu, às vezes Deus dá corda, irmãos, às vezes Deus deixa, vai lá, vai tocando, pode ir. Só que quando chega o tempo de Deus puxar a corda, irmãos, não é minha justiça nem a sua, não, é a dele, é grande. Deus é um Deus de grandes justiças. Deus é um Deus que executa os planos dele conforme a vontade dele. E ai daqueles, irmãos, que ajam com injustiça. Ai daqueles que se levantem contra os projetos de Deus. Aí a Bíblia diz que lá estava Belsazar bebendo, dando louvores a Deus, e daqui a pouco Deus manda uma sentença: mene, mene, tekel e passim. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido o teu reino foi dado aos medos e aos persas. Deus trouxe para ele, irmãos, a sentença dos atos dele. Tem pessoas que vão colher aquilo que elas plantaram. Tem pessoas que elas mesmo tocaram onde não deviam e agora vai ter que aguentar as consequências. Vai ter que aguentar ver Deus fazendo justiça. Vai ter que aguentar a potente mão de Deus, irmãos, executando justiça conforme a vontade dele. Porque a justiça de Deus não é a nossa. A justiça de Deus é forte. Daniel disse a Belsazar: você foi pesado na balança e foi achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E a Bíblia diz que naquela mesma noite morreu Belsazar. Ou seja, naquela mesma noite Babilônia caiu.
Eu não sei quem é a Babilônia que tem se levantado contra você, quem são os adversários, quem são os egípcios que têm tentado fazer mal, quem te fez mal e acha que não vai ter paga, quem tentou destruir a tua casa, a tua vida, a tua saúde. Irmãos, tem gente que é maligno, tem gente que é perversa. Se não fosse Deus na vida de pessoas que estão me ouvindo agora aqui, você não estava mais nem aqui para contar história, porque teve gente que pagou, teve gente que lançou praga, lançou maldição, oração contrária, teve gente que tentou destruir de todas as formas os propósitos de Deus na tua vida, mas Deus está contigo. E Ele está dizendo, não somente livramento chegou para você, mas justiça também. Declare comigo, eu recebo de Deus livramento e justiça. Eu recebo de Deus livramento e justiça. A casa... Voltando aqui para os israelitas, a casa dos israelitas foi poupada, foi guardada, foi livrada. Não houve morto dentro da casa dos israelitas, mas dentro da casa dos egípcios tinha morte. Não havia casa em que não houvesse, irmãos, morto, porque as pessoas, elas fazem o mal e acham que Deus não vai fazer justiça, mas sim, irmãos, Deus é justo. Deus faz justiça, é porque tudo é no tempo dele. Se você entrou aqui com injustiças que te causaram, ai, irmã, tem tantos anos, foi Deus que te trouxe aqui para lhe dizer, eu não esqueci não. Eu não esqueci daquela conversa, eu não esqueci daquela maldição que lançaram contra você, daquelas pragas que fizeram. Eu não esqueci, minha filha, daquela calúnia, de quando te difamaram. Eu não esqueci da maldade que te causaram e eu vou cobrar. Eis que é chegado o tempo de cobrança de Deus. Eis que é chegado o tempo dos teus olhos, sim, os teus olhos vão contemplar a justiça. Os israelitas não poderiam sair de dentro do Egito sem antes contemplar a justiça de Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que não vão sair de situações enquanto Deus, o próprio Deus, não lhe mostrar a justiça. Deus quer que primeiro você veja com os teus olhos, para depois ele começar a mover algumas coisas na tua vida, tirar você de lugar, fazer mudanças na tua história. Mas enquanto isso, você tá aí porque Deus quer que você veja com os teus olhos. Tem justiça e é grande, viu? É grande a justiça que Deus vai fazer. E é de Deus chegando. A Bíblia diz que o próprio Deus permitiu com que o anjo da morte passasse e matasse a todos os primogênitos. Essa justiça, quem fez foi Deus, não foram os israelitas. Não é você quem faz justiça, mas quem faz justiça é o Deus que você serve. O Deus que é todo poderoso, que o poder da vida e da morte está nas mãos dele. Você vai saber. Tô falando para vocês, irmãos. Isso aqui é revelado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza e convicção do que o nosso Deus está falando aqui de maneira clara. Você vai saber da justiça de Deus. Ele manda te dizer que não tardará. Tem justiça dos céus chegando. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Haverá livramento e justiça na tua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus, Pai, que executa a justiça no tempo certo. As coisas não acontecem, Pai, conforme a nossa vontade ou conforme aquilo que a gente pensa, mas acontece no teu momento, na tua hora, mas o Senhor não esquece, Pai. Quantas injustiças, Pai, de anos atrás, quantas injustiças meus irmãos passaram, quantas dores, quantas lágrimas, quantos sofrimentos, Pai, por causa de pessoas que não temiam ao Senhor, por causa de pessoas que não estavam nem aí para os projetos do Senhor, mas se levantaram contra ele, contra ela. E teve gente aqui, Pai, que viveu injustiças porque outras pessoas se levantaram contra eles, meu Senhor, por causa da tua palavra, por amor do teu nome. Mas o Senhor é um Deus, Pai, que cobra. O Senhor é um Deus que diz através dessa palavra que o Senhor fará justiça com muita pressa. O Senhor mesmo, meu Deus, é quem vai tocar e quem vai responder a cada adversário, a cada pessoa que fez o mal, a cada pessoa que tentou destruir, a cada pessoa que lançou maldição, a cada pessoa, meu Deus amado, que feriu teu filho, a tua filha. Haverá um tempo de cobrança. O Senhor fará justiça e não tardará. Vai chegar notícia, vai chegar notícia, vai chegar notícia de justiça. E será
e será com e será com riqueza de detalhes, meu Deus, porque o Senhor é um Deus justo. Ai daqueles que se coloquem como tropeço, ai daqueles, meu Deus, que tentem invalidar os teus projetos ou que toquem na menina dos teus olhos. O Senhor mesmo é quem vai fazer esta justiça e não tardará. Obrigada, Senhor, porque chegou o tempo dos teus filhos viver, meu Deus amado, momentos em que o Senhor fará justiça para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, meu Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Pai, que os teus filhos tenham detalhes, meu Deus amado, de milagres, que os teus filhos vejam o teu agir de uma forma detalhada na vida deles, Pai, que eles possam receber testemunho e vitórias para a honra e glória do teu nome, Jesus. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que tudo aquilo que te causaram, Ele viu. E Ele vai executar justiça com muita pressa. Não tardará a justiça de Deus de acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém e se prepare. Tem notícias de justiça chegando. Deus abençoe.